Olá! Hoje nós vamos falar sobre ficção científica. Se você não sabe o que é ficção científica, quer dizer, você sabe, né? Mas saber de um especialista é uma coisa completamente diferente. Se você não sabe, espere 20 segundos que você já vai saber. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento sobre literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para curtir esse vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas. Tô contando com você, ok? E antes de eu falar do meu convidado aqui, eu quero agradecer ao pessoal do Estúdio Geek que me mandou essa camiseta do X-Men, da escola do professor Xavier. Muito legal. E se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. O meu convidado é o Roberto de Souza Causo. Tudo bem, Causo? Tudo, e com você? Tá tudo bem. Estou feliz de ter você aqui, né? Porque você é um grande amigo e é bom a gente bater um papo sobre literatura, né? Obrigado por me convidar. Escuta, Causo, você é muito ligado à ficção científica no Brasil. Se alguém for falar sobre contos e romances e qualquer estudo de ficção científica, o pessoal se lembra de você, né? Como é que começou isso com você? Foi uma paixão juvenil, digamos assim, né? Quando criança, lendo quadrinhos, vendo filmes na televisão e lendo livros da série Perry Rhodan, né? Que foi o que galvanizou meu interesse pela ficção científica. É uma série alemã que foi publicada aqui no Brasil na década de 70 pela Ediouro. Você escreveu um conto, né? Um conto sobre esse personagem, não foi? Alguma coisa assim? Não, eu escrevi algumas histórias homenageando autores dessa série, né? Não, eu vi na sua biografia, acho que até publicou tanta coisa que você não sabe. Eu vi na sua biografia que tinha lá uma publicação, fizeram um especial lá, acho que edição número 40 e pouco, sei lá, que tinha um conto seu, mas tudo bem, se você não lembra... É que a série é publicada agora por uma editora aqui do Belo Horizonte, chamada SSPG, e eles passaram a publicar durante um tempo contos de autores nacionais e eu apareci lá, né? Talvez seja isso. Então acho que é isso aí. Não quer dizer que eu escrevi dentro do universo da série, né? Entendi. Tá certo. Bom, só pra gente pincelar o que você já fez aqui, eu peguei 4 livros dos mais importantes, na verdade três dos mais importantes, hoje tá difícil hoje pra falar, 3 dos mais importantes e o último que você lançou. Solta o videozinho aí com os livros do Causo, por favor. Então, livros de Roberto de Souza Causo. O primeiro é A Corrida do Rinoceronte. Foi o primeiro que você lançou, não foi? É o meu primeiro romance publicado, né? Ele é uma mistura de fantasia contemporânea com ficção científica. Foi lançado quando? 2008, eu acho. 2008, foi pela Devir, né? Foi, exatamente. A ilustração de capa é minha também. Não sabia que você desenhava. E esse Anjo de Dor? Anjo de Dor é um romance de horror, né? Dentro daquilo que é chamado de Dark Fantasy, que é você tem a narrativa com tratamento de realismo, só que existe um elemento sobrenatural que vai transformando a história, né? Legal. Glória Sombria? É uma space opera militar, né? Faz parte de uma série. Essa série é desenvolvida com histórias e antologias, mas também em romances. O segundo romance talvez saia este ano. Glória Sombria 2? Não, vai se chamar Mestre das Marés. Entendi. E esse foi o último, Shiroma, Matadora Ciborgue. É parte de uma série também. Por enquanto, essa série ela só foi desenvolvida com histórias, né? Contos e noveletas, publicadas em antologias e numa revista aqui que foi produzida pelo Nelson de Oliveira, Projeto Portal.
Nelson de Oliveira? Exato, Luiz Braz? É ele mesmo. Eu me confundo, que às vezes ele aparece como Luiz Braz e outro como Nelson de Oliveira. Ele editou as revistas como Nelson de Oliveira e ele publicou na revista como Luiz Braz. É legal isso. Bom, como eu falei no início, eu falei, se você não sabe o que é ficção científica. Mas as pessoas sabem o que é ficção científica? Eu te pergunto, o que caracteriza uma obra como de ficção científica? Normalmente as pessoas entendem que pertence ao gênero ficção científica quando elas enxergam elementos que elas sabem que pertencem ao gênero, né? Naves espaciais, que não são as naves de hoje, robôs, seres alienígenas ou algum tipo de viagem no tempo, essas coisas, né? São os elementos mais salientes que caracterizam para a maioria das pessoas uma obra pertencendo ou não ao gênero. Mas o gênero é muito amplo e frequentemente as pessoas não percebem isso, né? Elas se atêm muito a esses elementos mais salientes. Eu costumo dar como exemplo um filme do John Travolta chamado Fenômeno. Sim, que ele do nada ele começa a falar outras línguas. Ele é um sujeito de uma cidadezinha, tá? Um cara de inteligência mediana, mas de repente ele vê alguma coisa saindo no bar e ele passa a desenvolver características de alguém que tem uma super inteligência, né? Muito acima da média humana. Então, o filme desenvolve a ideia de que ele está sofrendo, né, com o desenvolvimento de um câncer, de um tumor cerebral, né? E o que a nossa ciência médica entende é que quando você desenvolve um tumor que está crescendo no seu cérebro, ele vai afetar as funções cerebrais que você já tem, né? Então ele vai desligando funções, digamos, você perde a visão, perde o controle dos membros, né? E no caso desse filme, a premissa é o contrário, ele passa a acender, né? Ligar setores do cérebro que se supõe que a gente tenha, mas que está dormente lá. Né? Já que você tocou nesse assunto, tem um filme que é com o Jim Carrey e com a Kate Winslet, chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que um cientista, sei lá, um médico, um psiquiatra, não sei, ele desenvolve uma máquina que apaga lembranças seletivas, Exatamente, né? E ele queria, o Jim Carrey foi lá se consultar para poder apagar lembranças de uma namorada dele, que ele sofria muito, né? Só que no meio ele se arrepende no meio disso e ele começa a fugir da máquina, né, dentro do próprio cérebro. Isso é ficção científica, não é? Também é. Então, o importante é sempre ter a mente aberta com respeito ao gênero, porque ele costuma surpreender a gente, né? Você não enxerga esses elementos mais salientes numa história, num filme, mas a história e o filme pertencem ainda à ficção científica, porque tem um componente de especulação a respeito de ciência ou tecnologia. E para ser... Mas tem que se explicar alguma coisa ou não? Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Parque dos Dinossauros. Ele é ficção científica também, se você for pensar. Porque certeza. tem elementos ali, claro que se você tem uma explicação para os dinossauros voltarem, aquela coisa do sangue, do DNA do dinossauro está no sangue, chupado pelos insetos, por um inseto, para o mosquito, e o mosquito está numa gota de âmbar, e se preservou milhares de anos, e de lá pegou-se o DNA e criou-se. Tem toda uma explicação para isso. Exatamente. Mas se você for parar para pensar, ninguém vai falar assim, fala um filme de ficção científica, difícil alguém vai chegar assim de bate-pronto e falar, Parque dos Dinossauros. Tem elementos maiores dentro dele, né? Talvez, se você for numa videolocadora, né, você vai encontrar lá classificado como uma aventura ou ação. Isso, né? Mas é ficção científica, é claro. Entendi. Você falou que o Glória Sombria é uma space opera. O que é uma space opera? Space opera é uma narrativa de aventura espacial que pertence a uma certa tradição que é muito antiga, na verdade, né? Se você pensar em space opera, você vai pensar em Star Wars, ou Star Trek, ou Galáctica, essas coisas que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Aventura espacial, tem sempre um aspecto que remete
ao paranormal, né, aos poderes mentais e tal, que é uma herança muito antiga também desse subgênero da ficção científica. Né? Entendi. Agora, a minha space opera aí, ela é militar, né? Quer dizer, quem protagoniza essas aventuras são militares do século 25. Né? A sua história tem mais a ver com aquela... Como que é o nome daquele? Aquele é muito famoso, que agora eu acabei esquecendo. Aquele que tem um... Ai, Jesus. Detesto isso. Aqueles que são insetos e os caras têm um exército... Ah, não vou lembrar, não vou perder tempo lembrando disso. Mas tudo bem. O que eu ia falar? Esqueci. Que coisa. Deixa eu completar só, então. Completa, melhor. Vai, pronto. O livro da Shiroma, que ela é uma ciborgue, né? Ela tem componentes biocibernéticos, né? Ele é uma série que cruza com essa série do Glória Sombria. Ah, né? então tem o mesmo universo? Exatamente. Ah, legal isso. Ô, Causo, você explica muito no Glória Sombria, detalhes, patentes e muitas coisas. Uhum. Primeiro, isso tem muito a ver também com Star Wars, Star Trek, eles explicam muito esse tipo de coisa, mas eles são séries consagradas mundialmente, então as pessoas acabam aceitando com mais facilidade porque elas querem conversar com outras pessoas, esse tipo de coisa. Você acha que no seu caso, que você tem uma relevância e importância no Brasil, mas bem menor que Star Wars, né? Você acha que angariar novos leitores é mais difícil para você? Por conta disso? É mais difícil por conta de alguns fatos com os quais o escritor de ficção científica brasileiro tem que lidar, né? O primeiro é que as pessoas identificam esse gênero com países desenvolvidos, né? Com os estrangeiros, com americano, inglês, né? No máximo, assim, francês, né? Nem tanto cinema, né? Mas quando a gente está falando de literatura, são autores estrangeiros que são percebidos como cientistas, né? Isaac Asimov, o Arthur Clarke, né? Mas não é bem assim. Muitos escritores de ficção científica são simplesmente, como no meu caso, fãs, né? Que cresceram lendo esse gênero e que adquiriram o gosto pela escrita da coisa, né? Eu lembrei qual era a pergunta que eu ia fazer aquela hora, mas eu vou fazer depois de um recado pro pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. A Viena trabalha há mais de 15 anos, produzindo anualmente mais de 1 milhão de livros. Como editora, possui selo próprio no segmento de materiais didáticos para escolas de idiomas e profissionalizantes. Como gráfica, disponibiliza para o mercado os mais modernos recursos para a produção de livros em médias e baixas tiragens. Acesse portfolioviena.com.br e conheça essa solução gráfica. Pergunta é a seguinte: a ficção científica é muito ampla. E tem subgêneros. Isso. Um dos subgêneros você considera a distopia ou não? Sim. Sim, a distopia. A distopia, as pessoas têm aquela coisa de sempre pensar na parte negativa da coisa, de sobrevivência, não sei o quê, e por aí vai. Uhum. Poucos pensam na parte da sociedade em si, né? Como é que você vê essa coisa da distopia e sociedade, coisa de você trazer para os dias de hoje, essa distopia? Porque distopia é você olhar um futuro de uma forma derrotista, negativa. Mas tem graus para isso. Pode ser simplesmente completamente mudado ou pode ser uma coisa mais simples ali. Como é que você vê essa mexida com a sociedade? Bom, a distopia é um gênero também antigo, né? Um subgênero dentro da ficção científica relativamente antigo. Começa lá na década de 20, né, do século passado. E no começo era uma denúncia dos estados totalitários que estavam surgindo, né? Especialmente na União Soviética, né? Um dos primeiros livros se chama Nós, de um russo que era dissidente, né, do regime, o Yevgeny Zamyatin, já foi publicado aqui várias vezes, e ele influenciou aquelas outras distopias mais famosas, né? Revolução dos Bichos. O 1984 e o Admirável Mundo Novo, né?
Então havia ali um componente de denúncia da possibilidade, né, ou da existência do Estado totalitário, é aquele que ele arregimenta todos os setores da sociedade, né, para trabalhar por ele, para mantê-lo, e regula a atividade social até a sexualidade das pessoas, né? Então tem um componente sociológico, político, né, importante, porque você falou do futuro, mas nós temos sociedades totalitárias hoje, né, Coreia do Norte, outros países que... É a distopia que chegou. Exato, é a ficção científica que se realizou, né? Se realizou, né? Infelizmente é para o lado negativo mesmo. Essas mais modernas, elas falam de certos pesadelos, né, certos temores das sociedades ocidentais modernas, né? A crise ambiental, ou então que sociedades democráticas se tornem muito reacionárias, né, numa área ou outra, né? Que haja uma divisão de classe muito extrema e que as pessoas percam a sua identidade de comunidade em favor da cultura do espetáculo e assim por diante, né, que a gente vê no Jogos Vorazes. Jogos né? Vorazes. Tinha um Sobrevivente também, né? Sobrevivente, acho que era uma história do Stephen King, não é? Stephen King, escrevendo como o Richard Bachman, né? Ele cultivou esse pseudônimo durante um tempo, né? Então, também são denúncias válidas, né? Mas talvez o aspecto sociológico seja um pouco menor, porque o elemento aí de alegoria é mais forte, Entendi. né? Então, no caso, as distopias, elas falam dessa coisa da sociedade e tal, e a ficção científica nua, crua, aquela coisa que o pessoal acha que de naves, de alienígenas e tal, é sempre de tecnologia. Ninguém pensa nas sociedades e naquilo que os encontros das raças e tal podem fazer. Mas, por exemplo, Star Trek tem aquela coisa de sociedade também, né? De você encontrar outros mundos e quando você chegar lá vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Tem também, acho que é Babylon 5, que ficam presos numa... Como é uma estação espacial que tem lá o serviço de embaixadas, né? Onde civilizações alienígenas que estiverem em conflito podem resolver mais ou menos, né, esses conflitos. É fantástico esse tipo de coisa. E as pessoas sempre se pegam em tecnologia. É sempre ficção científica, na maioria das vezes tem alguma coisa de tecnologia. E sociedade sempre em segundo plano. Por que isso? Por que a tecnologia oferece tanta, como que chama isso? Fascínio nas pessoas, exerce esse fascínio. Nós estamos nessa transição de uma sociedade de economia de produção, né, de escala e tal, para uma sociedade baseada na tecnologia, né? Redes sociais, as coisas todas. Então talvez seja por aí, né, esse interesse maior. Mas também a ficção científica tem essa habilidade, e é muito antiga também, de glamourizar a ciência e a tecnologia, né? Transformar aquilo no maravilhoso, no espetacular, né? E isso atrai por si, né? Agora, sempre tem esses dois lados, né? Um lado de mostrar ciência e tecnologia como algo muito atraente, e do outro lado como algo potencialmente danoso, né? Como o 2001? O 2001 fala da tecnologia, o maravilhamento dessa tecnologia espacial, né, que na época estava muito em voga, mas também fala desse aspecto que é da evolução da condição humana, né? Ele começa brincando de que as nossas centrais animais, essencialmente animais, foram transformados em hominídeos, os antepassados do ser humano, do Homo sapiens, por uma intervenção alienígena. Depois, no fim do filme, tem do livro também, do Arthur Clarke, uma nova intervenção, né, que aponta a direção da humanidade para uma situação do pós-humano, né? A condição humana, como a gente entende, é substituída por outra, né? Que o filme não elabora. E ficção científica baseada em teorias. Vou dar um exemplo para você. Eram os deuses astronautas? Como é que você vê essas coisas? Eu acho que são ideias válidas
pro aspecto, ou pelo aspecto especulativo, né? Quer dizer, de fazer a gente pensar nas possibilidades, né? Quer dizer, você falou Os Deuses Astronautas, é uma ideia do Erich von Däniken, um escritor austríaco, se eu não me engano, de que a humanidade teria sido visitada no passado remoto, né? E que nós devemos um pouco também da nossa civilização por algum tipo de intervenção, né? Dos alienígenas entre nós, né? Eles seriam vistos como deuses, eles teriam influenciado na nossa cultura e tal, né? E ele aponta uma série de evidências arqueológicas para apoiar a teoria dele, né? Se for teoria, né? Então, isso também é anterior à ideia do Däniken, né? O que ele foi dar uma roupagem, ele pegou uma ciência, a arqueologia, e também, talvez, sociologia, né? Os estudos de diversas culturas, para apoiar essa ideia, né? Mas ela já havia sido levantada por esoterismo, né? Não, eu vi muito no History Channel que tinha um negocinho assim, ele parecia uma libélula, não sei o que era, assim, tem milhares e milhares de anos aí. E eles pegaram aquilo e fizeram, escanearam e fizeram de uma forma aerodinâmica e colocaram, ó, isso aqui parece um avião, vamos ver se voa com essa aerodinâmica. E fizeram aquele negócio com material, claro, mais leve e tal, mas voou com toda aquela aerodinâmica, algo que foi esculpido há 3 mil, 4 mil, 5 mil anos, né? Então, eles corroboram com esse tipo de coisa, né? O que eu quis dizer é que existe uma tradição de esoterismo que vem lá da teosofia, se eu não me engano, que propõe isso, né? Que a humanidade é só uma de várias civilizações que já existiram e tal. E agora, ele se apoia no fato de que nós não conhecemos muito do passado, né? E que o passado é nebuloso também porque essas pesquisas, elas dependem muito de um fator especulativo, né? A gente diz que a ficção científica faz parte de uma... Especulativo no bom português, o achismo. Por exemplo, você falou do Jurassic Park, né? O Parque dos Dinossauros. Quer dizer, onde é que está a ciência na paleontologia? Está lá em você escavar com método, né? Montar o esqueleto do dinossauro e tal. Agora, qual é a aparência externa, o comportamento, etc., tudo isso é especulativo. Entendi. A gente vai continuar conversando, mas eu queria que o pessoal de casa visse os livros que a gente recebeu pelo correio. No livro A Geografia de Nós Dois, a autora Jennifer A. Smith conta uma história de amor e de viagens. A trama gira em torno da trajetória errática de Lucy e Owen. Eles moram no mesmo prédio, mas não se conhecem. Até que, um dia, um blackout geral que atinge toda a costa leste dos Estados Unidos coloca os dois juntos presos no elevador. A publicação é da editora Record sob o selo Galera. As Terras de Atlas consumiu 10 anos de pesquisas do autor Bernardo Lynch de Gregório. O livro retrata a civilização e os dias atuais do lendário continente perdido de Atlântida. A publicação é da editora Baraúna. Brincando de Deus, criação de mundos virtuais e experiências de imersão digitais, apresenta conceitos para a criação de histórias em realidades alternativas, incluindo mundos virtuais e games. O autor J.C. Rodrigues aborda as diversas variáveis que compõem a criação e gerenciamento desses ambientes virtuais, passando pela compreensão do que torna a realidade crível aos olhos do ser humano e sua capacidade de sonhar. A publicação é da Marsupial Editora. Um Mundo Melhor é o segundo volume da série Brilhantes. Desta vez, os Estados Unidos está à beira de uma guerra civil provocada pelas divergências entre brilhantes e normais. O autor Marco Sacchi cria habilidosamente um enredo complexo, enquanto monta uma base bem enredada para a conclusão dessa trilogia apocalíptica. A publicação é da editora Record sob o selo Galera. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Causo, a gente só tem 5 minutinhos, então eu quero de você dicas para o pessoal de casa que quer escrever ficção científica. O que a pessoa tem que pensar para escrever ficção científica?
Em primeiro lugar, a pessoa precisa, como eu disse aqui, que é um gênero muito amplo, ela tem que ler um pouco, né? Para ter uma perspectiva do que o gênero explora, aborda e que tipo de ficção científica ela quer escrever, né? Se ela quer escrever uma ficção científica mais sociológica, antropológica, ou se ela quer escrever uma ficção científica mais hard, como a gente chama, né? Baseada na astronomia, na astronáutica, na astrofísica e tal, né? Ou na cibernética, teoria, essas ciências da computação, né? Então, ler o gênero em primeiro lugar para também evitar essa coisa de ficar reinventando a roda, achando que tem uma ideia muito original e vai de repente ver, um monte de gente já fez. Outra coisa é pesquisar, né? Precisa pesquisar mesmo o assunto científico ou tecnológico que foi escolhido. Entendi. E hoje a gente tem essa felicidade de ter o assunto ciência muito em voga, né? No mercado editorial. Se você for em qualquer banca de revista, você encontra lá 3 ou 4 revistas científicas de divulgação. Então, isso sempre ajuda a dar ideias, né? E também qual é o linguajar científico que é usado, né? Porque o que dá verossimilhança é mais, no fim, uma coisa linguística, né? Causo, quem são hoje os Isaac Asimovs, Arthur C. Clarke de hoje? Quem são essas pessoas que são referências da atualidade na ficção científica? É uma pergunta meio difícil, porque existem tipos diferentes de ficção científica, né? Então, talvez uma ficção científica mais hard, esses nomes que já estão aí há algum tempo, né? Gregory Benford, Philip Greg K. Dick? Bear. O Dick já morreu há algum tempo, né? Mas ele tem sido muito publicado aqui no Brasil. Ele não é FC hard, ele é uma coisa mais especulativa. Mas a Aleph publica tantas coisas dele que eu acho que o cara tá vivo. Né? Olha que coisa. É como a obra mantém o cara vivo, né? Incrível isso. E que significa também que ela ainda tem algo a dizer para o nosso tempo, né? Mas o Dick fazia uma ficção científica mais especulativa e menos científica. Né? Entendi. Agora, cientista mesmo é mais difícil hoje? Cientista que escreve ficção? Não, tem bastante gente. Tem um cara chamado Alastair Reynolds, que é galês, se eu não me engano, que trabalhou na Agência Espacial Europeia, né? Então, tem bastante cientista assim, que escreve ficção científica. Legal. Ou que trabalhou, né, como cientista, agora se dedica mais a escrever. Legal. Causo, você está escrevendo a continuação do Glória Sombria, é isso? É. Esse é o seu próximo trabalho de publicação? Na verdade, tem um romance de horror que é quase uma continuação do Anjo de Dor, que a gente viu aqui também, que deve sair antes. Pela Legal. Devir também, A Devir. Chama-se Mistério de Deus. Você publica bastante pela Devir, né? Devir é a sua casa editorial principal. É sim. E outras que você já publicou? Pela Draco, pela Tarja, que não existe mais. Eu já dei sorte de publicar por várias. Argonautas, que é lá do Sul? De Porto Alegre. O Duda Falcão, né? E o César Alcácer. Legal. Causo, obrigado, gostei bastante do bate-papo. Aprendi bastante coisa, inclusive que o K. Dick não está vivo. Ele morreu em 1982. Nossa! Faz tempinho já. Nossa, eu acho que a Aleph está fazendo um ótimo trabalho, Tá, mantendo o cara vivo, porque sempre ela está trazendo mais e mais obras dele, né? Legal isso. Bom, obrigado. A gente vai colocar aqui o seu blog para o pessoal entrar em contato com você, ver o que você publicou, ver toda aquela biografia gigantesca que eu não consegui memorizar, porque é tão grande que eu não consegui. Inclusive que você foi eleito personalidade do ano por uma revista... o Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica, mas faz tempo também, 2004. Não, tudo bem, eu nunca fui, tá ótimo. Então tá bom, olha, muito obrigado, espero ver você aqui uma próxima vez, tá bom? E aí, gostou? Então deixa aqui o seu comentário. E não esqueça de curtir esse vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas, ok? Te vejo na próxima entrevista. Tchau!